Por que é importante uma pessoa ter uma rotina de leitura? Vamos começar já com isso, aí eu vou entrar em algumas coisas que você falou aí sobre erros e tal, e a gente vai falar depois. Cuidado que você me complica, hein? Vamos com calma. Mas, cara, primeiro, eu entendo a questão que as pessoas costumam dizer, falam assim, eu não gosto de ler. Tudo bem, você não gostar de ler. O problema não é você não gostar, o problema é você não ler, mesmo não gostando. Porque se toda a revelação que nós temos a respeito de Deus, do Filho, do Reino, está em um livro, como eu não vou ler esse livro, cara? Porque as pessoas ficam falando o seguinte, Ricardo, eu preciso de uma revelação. Deus me deu uma revelação. Não, 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 não. A revelação é a palavra, meu amigo. A palavra já é a revelação de Deus. O que nós precisamos é da iluminação da revelação. A Bíblia já é a revelação. O que mais que Deus precisa falar que já não foi falado? O que nós precisamos é ser iluminados no nosso entendimento, como o apóstolo Paulo nos exorta. Então, a iluminação nos traz clareza a respeito da letra. Então, por que eu preciso estudar? De forma bem simples. É vida ou morte, mano. É questão de vida ou morte. Cara, e não tem como. Eu gosto de uma expressão que o bispo, o apóstolo, fala. Ele diz o seguinte: a Bíblia é a receita, Jesus é o pão. Cara, eu acho que isso resume a ópera, porque a ideia é: a Bíblia não é a palavra que me alimenta, de fato. Isso aqui é um livro. O que me alimenta é a pessoa que a Bíblia me apresenta. A Bíblia tem o propósito de apresentar uma pessoa. É por isso que a gente precisa entender: no princípio era o verbo. A Bíblia não é a palavra inerrante de Deus. Não, não. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a plenitude da palavra, do verbo de Deus. O que é a Bíblia, então? É aquilo que me revela a Cristo. Porque quando eu acesso a vida de Cristo, esse mundo amplia, cara. Eu vou falar um negócio aqui, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. A gente não tem... Pode falar. Se alguém cortar e pôr, aí... Mas entenda. Jesus, ele é maior do que a Bíblia, cara. E eu vou ter que ler. Não, eu vou ler não. Tá com uma Bíblia aí, porque vão falar que eu tô mentindo. Pega o último verso do Evangelho de João, por favor. Vamos lá. Evangelho de João. É seu canal mesmo? Deixa cair. Não, tá no meu também. João. Último versículo do Evangelho. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha só como que João termina o Evangelho dizendo: se eu fosse escrever tudo o que eu vi a respeito de Jesus, nem o mundo todo comportaria a quantidade de livros que seriam escritos. Aí eu quero entender que Cristo cabe aqui. Às vezes Jesus quer se mover e você fala assim: não, mas aí, calma aí. Não está escrito aqui. É óbvio que Cristo e o Espírito do Pai se movem em plena harmonia com a revelação que já foi dada. É óbvio, é óbvio. Isso aqui é a nossa régua, é o nosso crivo, tudo precisa passar por aqui, não tem como. Mas a questão é, a Bíblia, ela é aquilo que nos revela o Filho. E a partir da vida do Filho, eu tenho a revelação da plenitude do reino de Deus. A Bíblia não me apresenta o reino. A Bíblia tem a responsabilidade de me apresentar o Filho. O Filho me apresenta o reino, o Filho me apresenta o Pai, o Filho me traz salvação. Tudo o que eu preciso está no Filho, não está na Bíblia. A Bíblia me conduz para isso. É óbvio que em algum momento alguém possa perguntar e dizer assim: mas então você está dizendo que a Bíblia é descartável? É óbvio que não, pelo amor de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Só que ela é uma revelação que se completa na vida de Cristo. É por isso que tem um monte de ateu que sabe mais a Bíblia que você, cara. Isso não garante nada. Porque a Bíblia, sem a vida do Filho, ela é um livro. E os caras estudam a história, a narrativa. Eu já vi os caras do marketing estudando a forma que Jesus construía o argumento, a storytelling. E tá tudo bem se eles querem usar dessa forma. Tá bom.
Mas a questão é o seguinte, a Bíblia revela uma pessoa. Então por que eu preciso estudar a Bíblia? Para conhecer a Cristo. Não é para aprender a pregar, não é para aprender... Não. Jesus diz, a eternidade é essa, que conheça a Deus Deus como seu Senhor e o Filho a quem ele enviaste. A eternidade é conhecer o Pai e a eternidade é conhecer o Filho. E como que nós conhecemos? Por meio da palavra. Não somente por meio da palavra, nós também poderíamos falar sobre oração, sobre outros pilares da caminhada cristã, mas tudo como propósito primário, conhecer a Cristo. Então alguém fala, eu amo a Jesus, mas não lê a Bíblia, é mentiroso, mano. Ah, eu amo a Jesus, mas você não lê. Existe um livro que fala sobre ele, um livro que em toda a sua revelação é um apontamento direto para Cristo, desde a primeira página até a última página da Bíblia, não é só o Novo Testamento. Olha só como isso é lindo. Ricardo, deixa eu aproveitar essa questão aqui. Cristo é tão grande que ele não cabe só no Novo Testamento. Cristo é tão grande que ele não cabe em uma única revelação ou ato, ainda que esse ato seja o Calvário. Jesus é maior do que o próprio Calvário. É por isso que o Pai teve que vir revelando ele de forma progressiva. Então, Deus esperou milhares de anos para ir revelando o Filho, porque ele não conseguiria revelar o Filho numa única vez. O Filho é grande demais. É isso que eu preciso fazer as pessoas entenderem. O Filho é grande demais. Então, o que o Pai faz? O Pai veio revelando o Filho na lei, revelando nos profetas, revelando nos reis, revelando em toda a movimentação, revelando no tabernáculo, no utensílios, no templo, na adoração, no carneiro, no sangue, na Páscoa, nas festas, para que quando chegasse a plenitude dos tempos, toda aquela revelação fosse concluída e completa. Jesus diz, eu vim cumprir a lei, eu vim completar. Vai ter em algumas traduções. Por quê? Porque Jesus, ele é grande demais para ser revelado em um único ato. Então, toda a Bíblia revela a Cristo Jesus. Aí você diz, eu amo a Jesus, mas não lê a palavra. Para de se enganar. Tá mentindo para você mesmo e tá mentindo para Jesus, porque não ama. Não ama, Ricardo. Como que um crente consegue passar um dia sem ler a Bíblia, cara? Ah, mas eu tô sem tempo. Então para, o que se você tiver que parar? Desde quando Jesus deixou de ser prioridade na nossa vida? Nossa, pastor, mas está corrido. O que você está fazendo de tão importante que é mais importante do que conhecer a Cristo? Do que ter relacionamento com Ele? Não, mas você tem um problema seríssimo. Aí você fala assim, não, mas eu estou envolvido na obra ministerial. Não, então para, porque você está fazendo uma obra e você nem sabe para quem é. Você está servindo uma pessoa que você nem conhece, porque você não gasta tempo se relacionando. Cara, então, estudar a palavra de Deus é para conhecer uma pessoa e não para aprender sobre uma doutrina, aprender sobre um povo, aprender sobre costumes. A gente gosta de estudar muito o povo de Israel, né? Não, porque o costume, porque os hebreus, porque Israel. Irmão, vamos falar sobre a centralidade de Cristo, pelo amor de Deus. Tudo isso era uma sombra de uma revelação muito maior que se concretiza no Filho.